Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem foi Pedro? Um homem faz diferença. Qual o benefício que se pode receber de um homem mensageiro? O nome de Jesus é cheio de amor. Jesus é nome cheio de amor, mais terno que as flores do jardim. É consolo e paz quando estou em dor, alento sempre eterno pra mim. Doce sim é o nome de Jesus, seu amor leal me livrou do mal. Pra sempre vou morar em sua luz, lembrando este nome sem igual. As mãos do meu querido Salvador, feridas foram para me salvar, e o meu viver em suas mãos vou pôr. Jesus, teu nome paz me vem dar. Doce sim é o nome de Jesus, seu amor leal me livrou do mal. Pra sempre vou morar em sua luz, lembrando este nome sem igual.
Uma vez que um homem faz diferença, segundo John Kennedy, um homem faz diferença. Vale muito a pergunta: quem foi o homem Pedro? O próprio Pedro responde: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. O próprio Pedro responde a Cornélio: levanta-te, eu sou homem como você mesmo. Não me adore, adore somente a Deus. Agora, surge a outra pergunta: qual o benefício que se pode receber de um homem, neste caso, mensageiro de Deus? Principalmente se tratando de um homem que teve uma revelação que não foi segundo a carne, nem o sangue, mas pelo Pai que está nos céus. Jesus Cristo afirmou isso a Pedro: não tu revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós sabemos que a igreja não está edificada sobre a pessoa de Pedro. Caso contrário, ela afundaria. Nós sabemos que Pedro andou sobre o mar ao encontro de Jesus, mas logo ele começou a afundar. Nós sabemos que a pessoa de Pedro negou a Jesus Cristo. E nas mesmas escrituras, em São Mateus 16, na mesma ocasião, nós encontramos o mesmo Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, dizendo a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Aí está o Pedro homem, o Pedro carne, o Pedro sangue. Mas vamos formular a pergunta novamente: qual o benefício que se pode obter de um homem como Pedro? A sua vida, a sua história, as suas virtudes e a sua própria vocação? É claro, o seu apostolado, as suas cartas, são, sem dúvida alguma, a edificação da igreja. Então, esta igreja está edificada sobre a revelação que Pedro teve. Pedro foi tão revelado que recebeu as chaves do reino dos céus. E logo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 37, Pedro começou a usar essas chaves. Quando aqueles homens, com seus corações compungidos, perguntaram aos apóstolos: que faremos, varões, irmãos? Pedro saiu na frente dizendo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não, não é assim que está escrito. E cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Por que não obedecer Mateus 28, 19, Pedro? Ele diz: é porque eu tenho a revelação desse nome, o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Porque o Pai é Senhor, o Filho é Jesus e o Espírito Santo é Cristo, Senhor Jesus Cristo. É o mesmo Deus sobre nós, conosco, Emanuel, e o Deus em nós. A igreja edificada sobre esta revelação não pode ser enganada.
Isso é uma rocha. Pedro, no grego, é pedra ou rocha. O equivalente em aramaico é Cefas. E Jesus Cristo deu o nome Pedro ou Cefas a Simão. O nome anterior dele era Simão. E Jesus Cristo deu esse nome de Pedro para designar a sua firmeza, a sua revelação. Isso nós encontramos em São João, capítulo 1, verso 42. Quando Pedro se mostrava fraco ou vacilante, nesta hora Jesus o tratava pelo nome original, pelo velho nome, Simão. Aquele velho nome que ele tinha, que não significava rocha, que não significava revelação sobre a qual a igreja seria edificada. Veja isso em Lucas 22, 31. Esse Pedro foi um pescador, analfabeto. Os líderes religiosos ficaram implicados com isto, sabendo que ele era homem sem letra e que falara de uma maneira tão poderosa e que havia curado um coxo na porta do templo. Quando Pedro disse que não tinha ouro e nem prata, ele e João. Então Pedro falou por si mesmo e por João: não temos ouro e nem prata, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Ora, aquele homem estava ali, paralítico, coxo, na porta chamada Formosa do templo, há 38 anos. E a tradição religiosa nunca pôde fazer nada por ele. Não. Caifás, o sumo sacerdote, nunca tinha feito nada por aquele homem, senão ter a caridade de deixá-lo mendigar na porta do templo. Mas o homem que não tinha ouro e nem prata, mas tinha a revelação que não era da carne nem do sangue, e que tinha um outro nome, que significa rocha, revelação, chegou ali e disse: o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Esse mesmo Pedro afirmou categoricamente: não há outro nome dado nos céus, nem debaixo dos céus, nem na terra, sob o qual alguém possa ser salvo, a não ser este nome, Jesus Cristo. Esse Pedro teve tanto poder, tanta virtude, porque Jesus disse: ficai em Jerusalém até que sejais revestidos do poder do alto. Então ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e até os confins da terra. Ele era casado, ele tinha sua esposa, que inclusive o acompanhou nas suas viagens. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 5. Ele não foi apóstolo para a incircuncisão, mas para a circuncisão. E ele estava tão cheio de poder, que quando ele ia num lugar, deitavam-se enfermos nas ruas, para que quando Pedro passasse, sua sombra apenas se projetasse neles, e aqueles enfermos eram curados. Ele ressuscitou a Dorcas. Ele curou Enéas, que jazia paralítico há muitos anos na cama. Mas o mais importante de tudo
meus queridos ouvintes, é que o benefício da vida daquele homem está aqui hoje. A sua morte não pôs fim ao seu ministério. Aí estão suas cartas. Aí está a sua história, que por fim pediu para morrer crucificado de cabeça para baixo, dizendo ele que não era digno de morrer conforme o seu mestre Jesus Cristo morreu. E diz a história que isto lhe foi concedido. Mas o mais importante ainda é que esta revelação opera hoje através de homens. Houve um homem que foi chamado por reis, por rainhas. Ele foi chamado na África. Ele foi chamado no México. Ele foi na Escandinávia, lá na Finlândia. E em todos os lugares que ele chegou, havia ressurreição de mortos, cura de paralíticos, cura de cegos, conversões em massa. Na Finlândia, o profeta desta era, com a revelação de São Pedro, encontrou ali um garoto atropelado por um caminhão, esbagaçado. E ele disse assim: se este garoto não ressuscitar, agora eu porei uma placa nas minhas costas. Eu sou um falso profeta. Mas usando a mesma revelação de Pedro, ele estava sobre a mesma rocha. Ele ordenou, e aquele pequeno cadáver, aquele corpinho esbagaçado, se refez na hora. E o garoto se pôs de pé. Soldados russos comunistas, que já estiveram a ponto de atirar nele com infravermelho, arma noturna, e não conseguiram, pelo poder de Deus. Esses soldados chorando, ateus, ao verem aquele acontecimento tremendo do Senhor Jesus Cristo de Pedro, disseram: vale a pena crer num Deus que ressuscita os mortos. Lá no México, o profeta desta era chegou diante de uma grande multidão. Uma mulher com a criança morta nos seus braços, com atestado de óbito, rompeu com a multidão e chegou até onde estava o homem de Deus, o homem que tinha a revelação de Pedro. E ali então o profeta de Deus para esta era orou, falou a palavra, e a criança sorriu na hora. Oh, o tempo não nos permite. Vale a pena nós lembrarmos aqui que Pedro pregou que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E que se um homem pode fazer diferença em qualquer época da história da humanidade, essa diferença está em sua fé. E a fé é dos apóstolos. A fé verdadeira é dos apóstolos e dos profetas. E essa fé reconhece exclusivamente o nome de Jesus, o maravilhoso nome. Conheço um nome tão maravilhoso que alegria traz ao coração. E se aqui os homens não me entendem, feliz eu sou no nome de Jesus. Maravilhoso é o nome de Jesus, mas tu seguir
a mais linda canção. E agora, crendo no poder da revelação, de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, crendo na sua virtude de estar em todos os lugares ao mesmo tempo e de amar a cura divina, gostar de ver o enfermo ser curado, o oprimido ser libertado, o pecador ser salvo, então creia agora nesse instante. É a única coisa que você tem que fazer, mesmo aí na sua cama, no seu rancho, ou no seu palácio, onde você estiver. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E Ele responde agora à sua fé. Tenha fé em Deus. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, disse São Pedro. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Conheço um nome tão maravilhoso, que alegria traz ao coração. E se aqui os homens não me entendem, feliz eu sou no nome de Jesus. Maravilhoso é o nome de Jesus, mas tu seguir a mais linda canção. Ao seu descanso Ele me conduz, nele achei perfeita salvação. Ele é um nome sempre incomparável, nele eu tudo posso receber. Ele é o amém de todas as promessas, nele Deus quer vitória conceder. Maravilhoso é o nome de Jesus, mais doce que a mais linda canção. Ao seu descanso Ele me conduz, nele achei perfeita salvação. Maravilhoso é o nome de Jesus, mais doce que a mais linda canção. Ao seu descanso Ele me conduz, nele achei perfeita salvação. Conheço um nome tão maravilhoso, que alegria traz ao coração. E se aqui os homens não me entendem, feliz eu sou no nome de Jesus. Maravilhoso é o nome de Jesus, mais doce que a mais linda canção. Ao seu descanso Ele me conduz, nele achei perfeita salvação. Ele é um nome
sempre incomparável. Nele eu tudo posso receber. Ele é o amém de todas as promessas. Nele Deus quer vitória conceder. Maravilhoso é o nome de Jesus, mais doce que a mais linda canção. Ao seu descanso Ele me conduz, nele achei perfeita salvação. Maravilhoso é o nome de Jesus, mais doce que a mais linda canção. Ao seu descanso Ele me conduz, nele achei perfeita salvação.